A gente passa a vida toda querendo sucesso e esquece de perguntar qual que é o custo desse sucesso. Que a gente quer tanto crescer na vida, e independente do que é sucesso pra mim, do que é sucesso pra você, tudo isso gera um boleto emocional no final do mês, no final do ano, não é? Eu vou ser bem honesta. Não vai ser muito confortável, mas vai ser necessário. A minha promessa hoje pra vocês é simples. Vai doer. A gente vai aprender a ser produtiva sem ser perfeita. Porque o segredo da alta performance não é fazer mais. É saber exatamente o que eu preciso sacrificar agora e ter a coragem de bancar essa escolha com consciência. Seja muito bem-vindo ao Fala Ciente. Esse canal foi feito para você que quer alta performance com saúde mental. Se você tá no YouTube, se inscreve nesse canal, deixa seu like. Se você tá no Spotify, vai lá na página do podcast, não na página do episódio que você tá, mas no meu podcast aqui do Fala Ciente, aperta os 3 pontinhos, coloca avaliar conteúdo e coloca 5 estrelinhas lá. Já imaginou você acordando aos 30 anos, o emprego dos sonhos, a casa dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, tudo que você sempre quis? Você descobre que o preço disso tudo foi você ter aberto mão da pessoa que você é e se tornado alguém que você nem se reconhecia mais. E assim como a Jenna do filme De Repente 30, que a maioria das pessoas já assistiram, principalmente mulheres, muita gente aqui alcança liderança, às vezes até sente que chegou no topo. Tem outras pessoas aqui também que estão nesse caminho. Só que aí, nesse caminho, quando você se olha no espelho, eu queria que você se perguntasse se você reconhece essa pessoa, se emocionalmente é isso que você busca. Hoje, o nosso bate-papo vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre liderança feminina, sobre carreira, sobre vida pessoal, mas eu faço um convite que se estende aos homens para ficar nesse episódio, que a gente vai falar hoje aqui, vai aumentar muito o nosso repertório profissional. Os homens não são espectadores dessa história, vocês também lideram mulheres, são casados, têm relacionamento com mulheres, sejam amigas, mães, existem com certeza muitas mulheres na sua vida de qualquer forma, então fica aqui com a gente para entender essa complexidade do universo feminino. Inclusive o foco de todos os temas que eu trago é com a finalidade de alta performance com saúde mental. Então o que eu falo aqui em relação a esse tópico estendem aos homens também. Hoje o nosso podcast não vai ser muito técnico, não é aquele roteiro que eu trago técnicas, exercícios, práticas. O que eu vou fazer aqui hoje, no sentido prático, é uma reflexão que eu vou deixar aqui para vocês. Só que vai abrir várias caixinhas aí para que você consiga sair dessa inércia emocional ou dessa confusão mental que você tem vivido, dessa sensação constante de estar atrasada ou de as coisas não estarem do jeito que você gostaria, ou se sentir menos merecedora das coisas que você quer ou das coisas que você tem. Esse episódio também vai ser muito valioso para você que nunca acha que está pronta, seja lá qual for o desejo que você almeja realizar. Hoje eu vou falar sobre o que acontece no silêncio do seu travesseiro, aquele ruído emocional que ninguém vê, mas que está custando tudo na sua vida. Está custando energia, clareza, felicidade, satisfação. A gente está encerrando o mês das mulheres e eu acho o melhor momento pra gente falar sobre isso, porque acabando o mês, mas tem uma reflexão que a gente tem que levar pra nossa vida. Na minha mentoria, eu trabalho com esse conceito e muita gente odeia que não existe equilíbrio de vida verdadeiro. Sabe aquela roda da vida? Não existe aquilo lá, tudo preenchido de 10. Dificilmente alguém chega numa etapa da vida e coloca aquilo tudo em 10. Porque a gente tem que dar mais prioridade para uma área do que outra. Sempre quando uma área está exigindo mais atenção, a outra fica mais equilibrada. A gente gostaria que fosse tudo nota 10, mas aquilo não existe. É a maior fake news do desenvolvimento pessoal. E se tudo está equilibrado, você está estagnado. Sabe aquele meme, o meu mínimo será meu máximo? A vida real exige movimentos desequilibrados. Exige que você saiba fazer escolhas. E principalmente, como eu falei, exige sacrifício consciente. E aí que tá a diferença entre a pessoa que cresce e a que fica girando em círculos na vida dela. Alta performance não é sobre velocidade, é sobre clareza, de saber qual prato você vai deixar cair. Não tem essa de equilibrar todos os pratos a todo momento. A algum momento um prato vai cair no chão. Preciso falar
sobre algo que a gente raramente coloca no centro das nossas conversas de liderança: o peso de ser mulher nesse jogo. A gente carrega um peso que não é só nosso. Os estudos em epigenética sugerem que experiências de estresse intenso e traumas vividos pelas nossas ancestrais podem deixar marcas de expressão nos nossos genes. Ou seja, não no DNA em si, mas em como ele é interpretado, vamos dizer assim, pelo nosso corpo. A gente carrega essas memórias de estresse, de preocupação, de traumas. E um outro dado também, para eu reforçar o que eu vou trazer aqui para vocês hoje, sobre esse peso invisível da mulher, é que pesquisas publicadas em 2025 mostram evidências de que o estresse materno pode influenciar biologicamente as gerações seguintes. Em outras palavras, a gente literalmente carrega no corpo a memória emocional das mulheres que vieram antes de nós, e o que historicamente a gente já tem para pensar sobre quais as lembranças que a gente carrega dentro do nosso corpo, no nosso subconsciente. É a busca por aprovação, o medo de não ser suficiente, e por isso tem muitas raízes profundas no que a gente imagina, não no que acontece de verdade. As mulheres foram ensinadas desde criança a cuidar do bebê, da cozinha, da casa, a ser dócil, a aceitar as coisas com mais facilidade, a querer agradar as pessoas. Ela saiu dos braços do pai e foi para os braços do marido historicamente. E a gente foi tirado de muitas decisões por muitos anos, não votava, podia dirigir, a gente não podia uma porção de coisas, porque a lei não nos permitia isso. Então a mulher tinha que sempre agradar as pessoas ao redor dela para dizer que ela merece ser esposa de alguém, merece estar dentro da casa de alguém, ser mãe dos filhos de alguém. E isso é um peso muito grande. Só que é claro que mudaram muitos tempos, a gente quase não fala sobre isso mais. E agora eu vou trazer dados mais atuais de como que estão essas mulheres na sociedade. Isso de 2024, essa pesquisa. E esse foi o maior levantamento que já teve no mundo sobre mulheres no trabalho. 50% afirmam que seu nível de estresse aumentou no último ano. 50% estão extremamente preocupadas com a própria saúde mental. 10% não se sentem à vontade para falar sobre equilíbrio de vida no trabalho. E 95%, exatamente, 95% acreditam que pedir flexibilidade no trabalho vai prejudicar as chances delas de receberem uma promoção. Além de tudo isso, existe um paradoxo cruel que chama relógio biológico. Enquanto um homem pode decidir ser pai aos 50 anos, a gente olha pro relógio e sente um frio na espinha. A carreira ou a maternidade? Eu mesma já tive medo. Eu terminei um relacionamento muito longo quando eu tinha 30 anos. 29 para 30, eu ia fazer 30 anos naquele ano. E eu fiquei apavorada com aquilo. Mas eu sei exatamente o que é essa dor, porque eu mesma já saí de várias salas de exame com as pessoas dizendo que eu não podia ser mãe, mas depois eu fiz um tratamento de saúde maravilhoso, me tornei super fértil. Um dia talvez eu conte mais sobre isso. Então, não pede pra mulher ser equilibrada quando o mundo pede pra ela ser extraordinária em tudo. E ao mesmo tempo, é uma mulher que eu conheço e eu via exatamente ela como essa mulher que quer agradar a todo momento, em todos os lugares. É uma mãe exemplar, uma profissional maravilhosa, uma dona de casa incrível, presta serviços de caridade. E aí o sogro dela, que era bem idoso na época, é aquela pessoa com aquela cabeça bem antiga, ele falou assim: a fulana é ótima, né? E eu falei: fulana é ótima, porque realmente ela é ótima, pessoa maravilhosa. Só que por que ela é ótima? Olha a frase dele: ela é boa em tudo. E ela realmente é uma pessoa muito sobrecarregada e se deixou muito de lado por muitas pessoas a vida inteira. Eu não me surpreendo que ela é boa em tudo. Eu não me surpreendo pela capacidade dela e nem de muitas mulheres. Eu me surpreendo o quanto a gente é vista por isso. E que se a gente não fizer esse papel, pode ser que a gente seja colocado num lugar muito negativo, como uma mulher que não é tão boa assim. E eu falo de tudo isso porque eu já vivi tudo isso. Entregar muitos resultados, dei centenas de treinamento ao longo da minha carreira, desenvolvi equipes, fui valorizada, recebi reconhecimento, mas eu também fui uma mãe solo tentando segurar o mundo nas minhas costas. E criticada. Quase perdi meu bebê 2 vezes, tive problemas de saúde no puerpério muito sérios, já estive em relacionamentos abusivos, tanto pessoais quanto profissionais, mas tem uma coisa que eu aprendi com isso tudo: você não precisa ser uma máquina para se tornar uma líder, e não foi isso que me levou aos caminhos da liderança. Você precisa de ajuda. Eu só estou aqui na frente de vocês agora porque eu tive pessoas próximas que me seguraram quando eu desmoronei, e foi exatamente essa bagagem que me trouxe o verdadeiro discernimento para escolher de verdade, com coerência,
com consciência, quais pratos eu tenho que deixar cair no chão. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter a coragem de aparecer e ser vista, mesmo quando não temos controle sobre o resultado. A escritora dessa frase, a Brené, passou anos estruturando o estudo da vergonha, da vulnerabilidade. E sabe o que ela descobriu? Que as líderes mais eficazes não são aquelas que parecem mais fortes, são as que têm mais coragem de ser autênticas. Vocês lembram do que eu falei no começo desse episódio? Sobre a nossa necessidade inconsciente de querer agradar? A vulnerabilidade não é você ficar mostrando toda hora suas emoções, principalmente no ambiente de trabalho. É você ser flexível emocionalmente e racionalmente. Eu nem vou entrar muito nessa questão também, porque se eu for falar de vulnerabilidade, isso aqui dá um episódio só sobre isso. Eu só tô trazendo essa temática pra gente construir a nossa reflexão de hoje. A Carol Dweck, aquela escritora do Mindset, é um livro que eu adoro, inclusive, ela fala que quando a gente opera com medo, a gente opera com o que ela chama de mentalidade fixa. Ou seja, se a gente tem uma crença de que a gente não é bom em alguma coisa, que a gente não dá conta de alguma coisa, a gente se mantém, porque a gente tá dando comando pro nosso cérebro de que realmente aquele ali é nosso limite, pronto, acabou. Existem limites reais de sobrecarga, de onde você passou do seu ponto, seu objetivo não era esse, mas o que eu tô falando aqui é de um limite de capacidade. Você tem um objetivo e você não vai atrás desse objetivo porque você acredita que não é pra você. Então, essa mentalidade fixa, que é o que a Carol Dweck chama, que te prende no estado que você tá hoje. A procrastinação que você tem todos os dias não é preguiça e nem falta de capacidade. Você tá procrastinando porque agir confronta com a identidade que você tem hoje. É como se a identidade que você tem hoje brigasse com a identidade que você quer ter amanhã. O nosso cérebro, ele tem esse hábito de nos manter mais confortáveis, gastando menos energia. Só que nisso você tá se convencendo de que realmente não é capaz. E o ouro tá aqui, onde eu chamo de ruído emocional, que é aquela voz interna que diz que você é uma fraude, que você não merece, que os outros são melhores. Esse ruído que consome muito mais a sua energia do que o próprio trabalho que você faz todos os dias, seja no ambiente profissional ou no ambiente pessoal. Na minha mentoria, eu trabalho justamente isso. Todos esses ruídos emocionais, trazer eles para consciência, decidir o que vai colocar na bagagem para levar junto ou deixar para trás. E aí sim, a gente reduz essa necessidade de validação externa. E aí a gente para de se sabotar. E quando isso acontece, a nossa performance sobe. Isso aqui eu não tô falando de mágica. Eu também não tô falando de um processo milagroso. Tô falando de um método validado. Que é outra coisa também que as mulheres acabam sofrendo muito. São promessas vazias, rasas, né? De emagrecimento rápido, de relacionamentos maravilhosos, de carreira surpreendente. Tudo isso, em 21 dias você vai mudar. É por isso que a minha mentoria é uma turma de 6 meses e é tudo por etapas. A gente escolhe ali o que vai ser trabalhado naqueles 6 meses e existe todo um acompanhamento para tornar aquelas metas em realizações. Mas voltando aqui para o tema do podcast, as empresas sérias já estão entendendo esse cenário que a mulher vive. Com a atualização da NR1, o Ministério do Trabalho passou a exigir que todas as empresas incluam gestão de riscos psicossociais nos seus programas de saúde e segurança. Estresse, assédio, burnout, sobrecarga mental, tudo isso virou obrigação legal de gerenciar. Uma das coisas que chamou muita atenção do Ministério da Previdência é que em 2024, mais de 472 mil brasileiros precisaram se afastar do trabalho por transtornos mentais. Ou seja, em relação aos anos anteriores, foi um aumento de 68% nos benefícios por incapacidade relacionadas à saúde mental. E saúde mental, eu acho que isso ainda não é uma realidade para todas as pessoas. Eu falo isso porque eu estou sempre em muitas rodas de conversas e eu vejo que a percepção ainda não é essa. Mas eu acredito piamente que nos próximos anos saúde mental não vai ser tida mais como um mimo. E muito mais que uma conformidade legal, ela vai se tornar tão importante quanto as outras áreas que a gente tem que cuidar da nossa vida, intelectual, relacional. Sem falar que vai se tornar também um modo de sobrevivência no mercado e do mercado. E se a empresa não cuida com seriedade desse tópico, ela também está ficando para trás. Porque existem até lugares hoje para você participar de cotações, principalmente público, eles exigem que você documente que está cuidando da sua empresa, que você mostre, você comprove as ações que você está fazendo na sua empresa de saúde mental. Uma coisa que eu quero que você entenda é que você não tem falta de disciplina, você tem excesso de ruído emocional não resolvido. A nossa vida é
feita de ciclos paralelos, vários ciclos ao mesmo tempo acontecendo, habitando o mesmo espaço-tempo. Enquanto um tá começando, o outro nem terminou. E tem um outro que tá morrendo no meio do caminho. Tá parecendo confuso? Mas é exatamente aí que mora a beleza da liderança real. Liderar, em qualquer ambiente que seja, não é ter o controle sobre tudo, mas ter a clareza o bastante para seguir em frente mesmo quando tudo parece fora de ordem. Por exemplo, se você assumiu hoje um cargo de liderança em uma empresa, num setor que estava tudo desorganizado, você não vai falar assim, não, eu não quero, apesar que você tem esse direito, mas eu duvido que você, mulher, com essa capacidade maravilhosa que você tem, com a sua inteligência, seu repertório profissional, você vai virar e falar assim, não, eu não quero essa oportunidade porque aquele setor tá muito bagunçado. Não, você vai seguir em frente, você vai transformar aquele ambiente, vai transformar aquelas pessoas, vai organizar, você vai botar ordem na casa. Entende? Liderança é isso. Liderança é saber encontrar a clareza e os caminhos para dar continuidade, para atingir metas, objetivos. A reforma íntima começa quando paramos de nos punir e aprendemos a nos acolher para poder crescer. Antes do final do nosso podcast, eu quero te falar uma coisa. Eu quero que você pare de se sentir pequena por dentro. O que você quer se sentir autônoma emocionalmente, é olhar no espelho, ter orgulho daquela pessoa, reconhecer aquela pessoa no espelho. Você não espera poder controlar tudo. Então, minha amiga, principalmente quando se fala em validação externa, solta esse prato. Eu tô aqui para te dizer que isso é possível que você lidere, que você seja um exemplo, sem ter que controlar tudo, porque o controle é uma ideia falsa de uma receita mágica. Só que a verdade, a alta performance acontece com tomadas de decisões sábias e conscientes. E isso não se conquista com a disciplina impecável, nasce de constância e zero romantização, principalmente sobre produtividade e equilíbrio de vida. De achar que um ciclo lindo e perfeito vai bloquear todos os problemas que te atingem hoje, porque todas as fases da vida vão surgir percalços. É uma ilusão a gente achar que um ciclo muito positivo vai liberar a gente das dores. Não aceite um sucesso que custe a você mesma. Se você tem que negociar seu momento com a sua família, negociar seu momento com o seu trabalho, faça isso da melhor maneira possível, se organize, se antecipe, analise as oportunidades. Aí sim você vai saber com consciência e com paz no coração qual prato você vai deixar cair no chão. E se o de repente aconteceu na sua vida, assim como de repente da Jenna do De Repente 30 que a gente assistiu, refaça o caminho e retome a sua história. Como diz minha querida Rupi, eu sou feita de todos os momentos que sobrevivi. Então, não fica esperando a vida ideal para encontrar a pessoa dos seus sonhos, a si mesmo, aquela pessoa que você quer olhar no espelho com orgulho e falar, essa sou eu, essa é minha história, é disso que eu sou feita. E assim, é importante a gente ter uma avaliação positiva das pessoas, é importante. Mas de quais pessoas eu tô querendo avaliação positiva? Essa avaliação faz sentido pra mim, desse tipo de pessoa? Esse tipo de avaliação? A gente não precisa agradar todo mundo. A gente não precisa estar bem, certa e perfeita o tempo todo. A gente precisa ter consciência pra sustentar as nossas decisões, mesmo as ruins, e saber o que fazer com elas depois. Gostou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários agora. Essa vai ser nossa reflexão. Qual sacrifício você não aceita mais fazer? Me conta nos comentários. Eu quero ler qual que é o seu sacrifício. O meu sacrifício é não querer mais agradar as pessoas. É não querer fazer as coisas só porque as pessoas acham que é certo fazer. Tô esperando de vocês aqui. Se você tá no YouTube, se inscreve nesse canal, deixa seu like. Se você tá no Spotify, vai lá na página do podcast, não na página do episódio que você tá, mas no meu podcast aqui do Fala Ciente. Aperta os 3 pontinhos, coloca avaliar conteúdo e coloca 5 estrelinhas lá. Compartilha com mais alguém que você sabe que precisa desse conteúdo. Um abraço, até o próximo episódio.